Por que o sal branco limita o consumo dos suplementos? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir sim com o desenvolvimento da pecuária nacional simplesmente curtindo esse vídeo, simplesmente se inscrevendo em nosso canal, simplesmente compartilhando essa informação para que o maior número de pessoas possam ter acesso a ela. Compartilhe essa aula com pelo menos 10 amigos, 10 pessoas. Você vai estar ajudando no desenvolvimento da pecuária nacional e no crescimento desse canal. Vamos lá? Por que o sal branco limita o consumo dos suplementos? Se eu faço um proteinado, por exemplo, de 0,1 no consumo de 0,1% do peso vivo, ele vai ter mais sal branco. Se eu faço uma ração concentrada de alto consumo, ela não vai ter sal branco. O sal branco, ele limita o consumo dos suplementos. Eu vou te explicar por quê. Então vamos lá. Por que o sal branco limita o consumo dos suplementos, professor? Me explica aí. Quais são os fatores que afetam o consumo lá? Por que o alto teor de sal branco limita o consumo dos suplementos? Do suplemento proteinado, do sal mineral? Por que os bovinos, eles têm predileção pelo sódio? E um bovino adulto, ele tem um limite de consumir sódio por dia. Ele tem um limite de consumo de sal branco por dia. Um bovino adulto consome cerca de 27 gramas de sal branco por dia. Quando ele atinge esse consumo de sal branco, ele para de consumir o suplemento. Por isso, se eu quero fazer um suplemento de baixo consumo, um suplemento de 0,1%, eu coloco em torno de 20% de sal branco. Se eu quero fazer um creep feeding de baixo consumo, eu coloco 5% de sal branco para a bezerrada comer menos. Por quê? Porque o sal branco limita o consumo do suplemento. Quando o bovino atinge o consumo de 27 gramas de sal branco por dia, ele para automaticamente de lamber o sal. O corpo fala, chega de sal. E ele para de lamber o sal mineral. Atingiu a saciedade dele de sal branco. O único elemento que o bovino tem predileção em consumir é o sódio, que está no sal branco. Então é por isso que o sal branco ele limita o consumo. Porque quando um bovino adulto consome 27 gramas de sal branco por dia, ele para de consumir o suplemento. Então ele vai entrar aí como limitador de consumo em proteinado, tanto também em sal mineral. Se eu faço um sal mineral com muito sal branco, o consumo vai ser baixo, e é ruim isso. O sal mineral tem que ter aí em torno de 50% a no máximo 60% de sal branco. Um proteinado de baixo consumo vai ter em torno de 15% a 20% de sal branco. Um proteinado de alto consumo vai ter menos sal branco, em torno de 5%. Se eu faço uma ração de creep feeding para bezerro de baixo consumo, eu coloco em torno de 5% de sal branco. Então é por isso que o sal branco limita o consumo. Tá? Então, principalmente em relação à mistura mineral, se ela tiver muito mais do que 50% de sal branco, o consumo do sal mineral vai ser menor. E se o animal consome pouco sal mineral, ele não vai estar ingerindo o que ele precisava ingerir de cálcio, fósforo, de cobre, de zinco, de macrominerais e microminerais. Então, quando eu faço, por exemplo, eu compro um saco de Fosbov 40, é para diluir 1 para 1, um saco de Fosbov e um saco de sal branco. Isso é o ideal. A mistura vai ter 50% de sal branco e 50% de sal mineral concentrado. O consumo desse suplemento vai ser ideal. Os animais vão consumir a quantidade de fósforo, as quantidades de macro e microminerais que eles precisavam. O consumo vai ser adequado. Mas se eu pego esse mesmo saco de Fosbov e vou diluir ele em 4 sacos de sal mineral, se eu pego o mesmo saco de Fosbov e misturo em 4 sacos de sal branco, aí o consumo já vai ser muito baixo, porque eu já tenho 80% de sal branco. Então o animal não vai conseguir ingerir a quantidade de fósforo que ele precisava. Então se eu erro nas diluições, é para diluir 1 para 1, eu coloco 3 para 1, coloco 4 para 1, já vai bagunçar esse consumo, porque vai ter um excesso de sal e o animal não vai conseguir ingerir
o fósforo e os outros minerais, porque tem muito sal. E o excesso de sal limita o consumo. Olha lá, se a mistura tiver 50% de sal branco, ou seja, eu misturei 1 para 1, um saco de Fosbov 40 num saco de sal branco. Ela tem 50% de sal branco. Um animal consome 27 gramas de NaCl por dia. 100 gramas da mistura tem 50 gramas de NaCl. Se o animal consome 27 gramas, qual vai ser o consumo do sal mineral? Só fazer a regra de 3. 100 gramas da mistura de sal mineral tem 50 gramas de NaCl, 50%. O animal consome 27 gramas de NaCl por dia. Quando ele consome 27 gramas, ele para de consumir. Então, se em 100 gramas tem 50 gramas, em 100 gramas de sal mineral tem 50 gramas de NaCl, o bovino, para ingerir 27 gramas, vai precisar ingerir quantos gramas de sal mineral? Então, nesse caso aqui, 27 vezes 100 dividido por 50, o animal irá consumir 54 gramas da mistura mineral dia. Mas se eu pego e coloco muito sal, eu coloco 3 sacos de sal branco por um saco de Fosbov. Aí eu já tenho 70% de NaCl da mistura. Aí o consumo já cai para 38 gramas. E o teor de fósforo também caiu, porque você diluiu aquele teor de fósforo. Então, quando comprar um saco de sal mineral e for diluir com sal branco, dilua na proporção certa. Se é 1 para 1, use 1 para 1. Se é 2 para 1, use 2 para 1. Mas não aumente, não coloque 3 sacos de sal branco para um saco de Fosbov, 4 sacos de sal branco para um saco de Fosbov. Fuja daquelas armadilhas, o cara vem vendendo um saquinho de 1 quilo, pra você misturar em 3, 4 sacos de sal branco. Fuja daquilo ali, aquilo ali não funciona. Ele vai ter basicamente sal branco. Aquilo ali é o famoso me engana que eu gosto. O cara chega com um saquinho de mistura mineral e fala, isso aqui você vai misturar em 2 sacos de sal branco, que vai dar certo. Não vai dar certo. Aquilo é enganação. Fuja das armadilhas. O que dá certo é o quê? Você comprar um saco de Fosbov 40 e misturar num saco de sal branco. Diluição perfeita, correta. Vai ter 50% de sal e o consumo vai ser em torno de 54 a 60 gramas de mistura mineral. Fuja das armadilhas, das promessas fáceis. Tá? Então, expliquei aqui nessa aula, eu expliquei por que o sal branco limita o consumo do suplemento. Vamos fazer um fechamento. O sal branco limita o consumo do suplemento porque o bovino tem predileção pelo sódio. Ao consumir 27 gramas de NaCl, ele para de consumir o suplemento. Por isso que o sal branco pode ser incluído aí no sal mineral, no proteinado, na ração de creep feeding, para limitar o consumo desses suplementos. Tá? No caso do sal mineral, ele vai entrar até para estimular o consumo. Né? Sal branco no sal mineral, ele estimula o consumo. Até 50% de sal branco no sal mineral estimula o consumo. Acima disso aí, ele vai consumir menos mistura mineral, porque vai ter mais sal branco. Mas no proteinado e na ração de creep feeding, ele vai entrar para limitar o consumo mesmo. Proteinado você usa em torno de 15 a 20% de sal branco, um proteinado de baixo consumo, e a ração de creep você coloca em torno de 5% de sal branco, também para limitar o consumo. Tá? Então chegamos ao final de mais uma aula, espero que essa aula tenha ajudado você de alguma forma. Se essa aula te ajudou de alguma forma, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever em nosso canal, compartilhar essa informação para que o maior número de pessoas possam ter acesso a ela. Bom, fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional e eu serei muito grato. Um abraço, que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, seus negócios. Que a prosperidade é dom de Deus, é natural. Obrigado por assistir essa aula e até a próxima aula.